eu achei muito interessante acompanhar os discursos do Hugo Motta e do Alcolumbre ontem, entre outros, né? Acompanhei também foi interessante porque o presidente Lula escolheu discursar no Supremo e mandou o Rui Costa para o Legislativo, o que não é estranho, é uma coisa recorrente, mandar o ministro da Casa Civil ou algum outro ministro como interlocutor para o Congresso, né? E aí, Alcolumbre e Motta fizeram discursos, eu achei muito diferentes, de natureza muito diferentes, mas eu quero te ouvir, só para te entregar uma reflexão aqui para você discordar ou concordar, que o Hugo Motta fez uma defesa mais corporativista do ponto de vista das emendas, dessa noção que é muito do padrinho dele, do Arthur Lira, de como os deputados têm mais visão dos rincões do que o executivo e por isso, usando essa imagem ou esse pretexto para justificar essa apropriação do orçamento maior, né? Já o Alcolumbre falou um pouco mais institucionalmente de paz e guerra, de harmonia ou não, de não ter medo da luta, e acho que estava marcando uma posição ali, inclusive por causa de sua função de presidente do Congresso, né, e não só do Senado, marcando mais essa posição de embate, ou pelo menos de não submissão aos outros poderes. Quais foram os recados que você pescou em cada um desses discursos? Tá. Eu creio que tem duas coisas que me chamam muito a atenção, né? E a primeira delas tem a ver com o próprio momento e os desafios de cada um dos presidentes das casas. A gente tem que, em específico, no caso do Hugo Motta, ele sofreu muito no segundo semestre do ano passado, sobretudo porque ele teve que, em algum sentido, a partir de compromissos assumidos, empurrar agendas muito difíceis, né? Agendas de difícil deglutição e agendas de difícil digestão que o colocaram em uma posição muito difícil frente ao governo. E isso, em algum sentido, faz com que ele seja obrigado por sobrevivência, porque ele vai concorrer a uma eleição, ele tem desafios diante de si, ele seja colocado numa posição em que ele tem que efetivamente dizer, olha, eu sou um representante dos interesses da casa. Dentro de uma configuração em que os presidentes da Câmara, desde um tempo para cá, possivelmente a partir do Eduardo Cunha para cá, são cada vez mais grandes lideranças sindicais, corporativas, do que efetivamente um representante institucional para conversar com a sociedade. A agenda tem sempre muito a ver com a proteção dos interesses, dos interesses dos pares, né? Porque não se faz nada sem os pares. Em algum sentido, é muito semelhante, com algumas diferenças, obviamente, no que diz respeito ao controle da mesa e das votações, com o que acontece com os presidentes do Supremo, né? Isso quer dizer, o presidente da Câmara que não goze da confiança dos pares, acaba. Né? Então, acho que esse é um ponto. No que diz respeito ao Alcolumbre, eu creio que essas demarcações, e ali ele mandou alguns recadinhos para outros poderes também, né? Tem muito a ver com a própria necessidade que o Alcolumbre tem de demarcar uma posição, e isso foi visto, por exemplo, no imbróglio envolvendo a indicação do Messias. O Alcolumbre tem como um dos seus melhores amigos o senador Rodrigo Pacheco, e se acalentava uma esperança de que o Pacheco poderia ser indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, e se construiu a partir daí essa dinâmica de maior conflitividade entre o Senado Federal e o Palácio do Planalto. Agora, é importante lembrar também que para o Alcolumbre também há as dificuldades do seu próprio grupo político numa eleição que tende a ser complexa no Amapá. Então, acho que essa é uma primeira camada importante. A segunda camada que eu acho que vale a pena ser mensurada é o seguinte: por mais que as agendas sejam grandes, por mais que haja uma série de interesses, por mais que hajam conflitos institucionais, o tempo é exíguo. Isso quer dizer, o Congresso vai ter que resolver muita coisa até maio, talvez junho, e depois você entra num calor de velocidade eleitoral que efetivamente pode fazer com que muitos dos compromissos postos até aí sejam jogados por terra. E aí vem as variáveis que eu acho interessantes, pensando os discursos de como elas se manifestam, né? Efetivamente, tudo aquilo que envolve as questões que vêm do INSS para cá e o Banco Master ao final do dia,
é algo que vai preocupar os parlamentares, porque eles têm medo do impacto disso do ponto de vista eleitoral. Além dos grandes temas, tá? Percepções da economia, empregabilidade, por aí vai. Mas o fato de você correr o risco de ter o seu nome implicado é algo que tende a preocupar os parlamentares e que vai, em algum sentido, fomentar determinados tipos de ajuste ou a construção de agendas positivas por parte das lideranças legislativas. Nossa pesquisa foi o principal assunto do debate político brasileiro. Isso tem explicação, tá? É informação de qualidade. Quando uma pesquisa faz um retrato do que pensa uma sociedade, isso não quer dizer que não vai haver mudança. A intenção de voto flutua bastante ao longo do ano eleitoral. As pessoas testam gostar de um, aí migram para o outro, mas naquele momento da pesquisa, aquele retrato nos permite entender onde o país está. A pesquisa ajuda pessoas a tomar decisões, faz com que políticos reajam, permite eleitores que se organizem com a intenção de evitar um resultado que não desejam ou acelerar um que prefiram. Democracias são movidas à informação de qualidade. Vivemos numa era de desinformação, você sabe disso. Seja no seu grupo de conhecidos quem traz a informação, quem provoca esse tipo de debate que a gente viu ocorrer esses dias. Todo mês, o Meio vai publicar uma pesquisa nova. Os assinantes Premium recebem um PDF cuidadosamente construído para ser distribuído pelos celulares, porque isso é chave. É informação para as redes sociais, para o grupo de Zap, para esse mundo digital. Assina o Meio, receba a pesquisa, distribua informação. É cidadania democrática no tempo digital.